Bom, eu fiz uma apresentação e ao mesmo tempo fico contente em saber que muitas coisas aqui, tanto o professor Jefferson, o professor Sandro, Carminha, todas as entidades apresentaram dados que são muito convergentes. E as ideias também muito convergentes. Fico contente, viu, Jefferson? Porque na realidade a gente vê que o objetivo é o mesmo. Talvez a forma a gente vai encontrar em conjunto, né? Eu não trouxe a fórmula também, né? Eu trouxe, de repente, uma ideia para a gente debater, porque é algo que a gente está falando um pouco dentro da nossa entidade já há algum tempo, né? E eu vou passar rapidamente aqui, essa história toda vocês já conhecem, né? A chegada da indústria automobilística, como foi forte para a nossa região, essa época de 1950 até pouco tempo atrás, né? Pode ir passando, por favor, né? E aí esses dados, os dados que as universidades mostraram, refletem aqui nas principais manchetes de jornais, né? Pode passar. Ou seja, só dá uma paradinha nesse número, que é interessante, olha. Ao todo, de 2015 e 2020, foram extintas 36.600 empresas, indústrias no país. Esse é um número. Esse é um número que mostra por que, de repente, o desemprego está acontecendo no país inteiro. E, pode passar. E, logicamente, foi marcante em 2019 com o fechamento da Ford. Okay? Porém, isso não está acontecendo na questão automobilística em si, isso não está acontecendo só no Brasil. Okay? Ou seja, foram anunciados fechamento até 2020 de 4 empresas da Ford nos Estados Unidos, 3 General Motors, no Canadá, uma Ford, uma General Motors, na Europa, olha só a quantidade de empresas que foram anunciadas, na Austrália, no México. Enfim, isso está acontecendo no mundo inteiro. No Brasil, logicamente, existem empresas montadoras também chegando, como a Hyundai, a Chery, ou seja, a Jack Motors, e está vindo ainda, tem anúncios aí de empresas chinesas vindo para o Brasil muito forte, né? Então, isso na verdade não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, mas na nossa região, por nós dependermos muito do setor automotivo, isso, o impacto é muito maior. Ok? Pode passar, por favor. Então, o que eu quis focar? Assim, rapidamente só desse cenário, porque todo mundo já falou sobre isso, acho que nós concordamos que esse é um grande problema. Só que eu quis focar a nossa apresentação no sentido, tá bom, e agora? Né? Existe um problema que eu digo que é urgente, que são os problemas da questão de emprego, na questão da sobrevivência das empresas. Isso foi dito aqui claramente, nós não devemos perder o foco disso, pelo contrário, né? Seja a economia solidária, seja a geração de renda, isso é extremamente importante para solucionar um problema momentâneo, circunstancial. E eu costumo dizer na empresa o seguinte: existem coisas que são urgentes e tem coisas que são importantes, né? Então a urgência em si, todos esses players que estão aqui, nós todos estamos preocupados com isso, porque a água está batendo agora. Talvez já esteja batendo faz tempo, porém, esse momento que nós estamos vivendo, onde o mundo inteiro repensou a forma de fazer as coisas, talvez seja o momento mais possível de mudança, inclusive, porque a água está tão forte, que eu acho que todo mundo vai ter que mudar mais por necessidade mesmo, do que, de repente, esperar as mudanças. Porém, eu quis focar um pouco no que nós queremos nos próximos 10 anos. O que nós esperamos que aconteça nos próximos 10 anos para que a nossa região, e aí uma brincadeira que eu faço, né? Até eu vi aqui o Léo, que é o presidente do ITESCS hoje, né? Léo, a gente sabe muito bem que se a gente não determinar onde a gente quer chegar, a gente não consegue nem planejar o que a gente tem que fazer hoje. Então a brincadeira de repente é assim: onde nós queremos estar daqui a 10 anos? Qual é a manchete de jornal que nós queremos que esteja daqui a 10 anos? E aí eu foquei a questão do futuro de trabalho, que eu sei, inclusive, que vai ser falado um pouco sobre isso, né? Mas eu queria colocar um pouco do ponto de vista aí do CIESP e São Bernardo em relação a isso. Pode passar, por favor. Existe digamos, uma dicotomia para a gente atravessar nesse momento, que é a questão da mão de obra versus a questão do talento. Só que eu queria que vocês olhassem bem nesse próximo slide, ó, pode passar. Nesse próximo slide, pode parar. Quem são essas pessoas?
Talvez poucas pessoas consigam reconhecer algumas dessas imagens que estão aqui. Porém, o próximo slide mostra quais são as empresas que esses caras desenvolveram. Essas empresas somadas, praticamente empresas novas, nós estamos falando de uma Apple, que é a maior, é a mais valiosa empresa do mundo. Nós estamos falando, de repente, no Mercado Livre, que é a empresa que mais vale hoje na América Latina. E eu só estou trazendo isso, gente, só para falar o seguinte: o mundo mudou. E não adianta a gente ficar olhando só para trás e pensando, vamos simplesmente reindustrializar. Eu acho que é importante pra caramba a gente pensar nisso agora. Mas nos próximos 10 anos, como é que nós vamos segurar as nossas indústrias? Com talentos. Com esses talentos. Ou com outros talentos. O que é que faz hoje uma pessoa se formar numa das universidades aqui, e a primeira coisa que ela pensa o seguinte: nossa, eu quero ficar nessa região. Eu quero ficar nessa região, porque essa região é o que me vai fazer eu aprender, ao me desenvolver mais. Quantos engenheiros pensam nisso quando saem de uma universidade da nossa região? A maioria deles pensa, eu vou para outro lugar porque é lá que eu quero aprender. E por que está acontecendo isso? Porque nós não conseguimos segurar os nossos talentos. E por tudo isso que foi falado aqui, né, pelo professor Jefferson, da necessidade da questão da tecnologia ser melhor vista, né, Jefferson? O professor Sandro deu uma forma de pensar que essa questão que a gente perdeu, de repente, algumas décadas, porque a gente falou muito em termos de inovação, falou muito em termos de tecnologia, mas não houve ações concretas que trouxessem esses talentos para cá, ou que fizessem talvez os talentos. Talvez a gente até tenha regiões, na nossa região, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil, talentos como esse. Mas aonde eles estão? De que forma a gente está fomentando isso? Né? Pode passar, por favor. Então, assim, a grande provocação é isso. Existe solução? Nós não temos a solução. Mas, de repente, uma ideia que se passou na nossa cabeça, talvez as pessoas possam estar pensando, nossa, a gente veio só para defender a indústria. Não. Sabe por quê? Porque a gente sabe que defender as mesmas pautas só daqui 10 anos, a gente não vai chegar num lugar. A questão da falta de política industrial, a questão da redução tributária, tudo isso já é conhecido. O que nós pensamos que poderia melhorar? Trabalhar muito mais a questão da classe criativa. Ou seja, a nova economia, ela é baseada em conhecimento, informação, criatividade, design, valores, muitos deles simbólicos. E a capacidade de uma região se inovar e ter sucesso na economia do conhecimento depende principalmente do tamanho da sua classe criativa. Quanto mais talentos a gente conseguir segurar, quanto mais talentos a gente incentivar, e isso tem que ser feito, logicamente, através das universidades, com apoio das universidades, a gente não consegue atrair essa classe criativa. Pode passar? Ou seja, a busca de talentos. Nós temos que focar na questão de busca de talentos. Volto a falar para deixar claro, nós estamos pensando em coisas daqui 10 anos. Nós temos necessidades atuais, como a Zeira comentou, a gente trazer o resultado na ponta, que é uma coisa urgente, mas nós temos que pensar nos próximos 10 anos. Passar, por favor.